através dos nossos dízimos e das nossas ofertas, através da sua e da minha fidelidade. Agora eu te pergunto, se eu não for fiel, a obra vai parar? Não. Quem é que perde quando nós não somos fiéis? Nós mesmos. Muitas vezes o Senhor quer nos abençoar, mas nós retemos a bênção do Senhor, sabe por quê? Porque nós não somos fiéis nos dízimos e nas ofertas. Seja fiel ao Senhor, para que, conforme está escrito aqui na palavra, o Senhor possa se agradar não somente da sua oferta, mas principalmente da sua vida. E a partir daí você vai ver o milagre acontecer na sua vida. Coisas que você não imagina que possam acontecer, através de uma oferta, pode destravar a sua bênção no mundo espiritual. Amém? Fique à vontade então, para dizimar e ofertar na casa do Senhor. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas dos céus. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Aleluia. Fique de pé, estenda suas mãos aqui para o altar, para o gasofilácio, e nós vamos consagrar estes valores ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por estar na tua casa e ter a oportunidade, Senhor, de trazer o nosso dízimo, de trazer a nossa oferta, ó Pai, na tua presença, Senhor. Nós queremos que a tua palavra se cumpra, porque o Senhor deixou registrado que abriria janelas dos céus e derramaria bênçãos sem medida sobre as nossas vidas. Nós tomamos posse, Senhor, destas bênçãos sem medidas sobre cada um de nós. Espírito Santo, eu quero te pedir esta noite, se há alguém aqui, ó Pai, que ainda não compreendeu, Senhor, o mistério que é ser um dizimista e um ofertante, a bênção que é sobre cada um de nós, ó Pai, sermos dizimistas e ofertantes, abre o entendimento destas pessoas nesta noite, ó Pai, para que haja compreensão da tua palavra, Senhor, para que haja compreensão, ó Pai, daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, ó Pai. Ó Deus, nesta noite, Senhor, consagramos a Ti estes valores, que sejam usados, ó Pai, para a manutenção da Tua casa e para o crescimento do Teu reino aqui na terra. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em o nome de Jesus, amém. Podei vos assentar, eu quero passar aqui a palavra para Ana Paula. Boa noite, a paz do Senhor. Quem aqui tem sua carteirinha de membro? Gostaria de saber. Se você olhar na sua carteira, ela venceu no dia 1º de março. Eu dei um recado aqui há uns 15 dias, para você que tem sua carteira, que ela ia vencer, para você renová-la. Então, como você vai fazer isso? Você pode ir lá na secretaria, nós já temos os seus dados,
você vai ter que pagar a taxa, que é R$5, porque ela é de PVC, então ela precisa, né, ser confeccionada. Então, eu preciso que você vá lá com R$5 e me dê o seu nome completo, que eu vou pegar a sua ficha e mandar fazer uma nova carteira. Amém? E quem não tem, já é batizado, já é membro da igreja, participa de uma célula, né, estão intimados a ir lá levar a ficha para mim. Então, tem a ficha, o cadastro de discípulo lá no site da igreja, tem comigo lá na secretaria também. Se você não tem acesso à internet, pode ir lá pegar comigo. Eu só preciso dos dados, uma foto atual 3x4. Então, aguardo vocês lá. Amém? E sobre a viagem de São Paulo, irmãos, tem 47 pessoas da nossa igreja aqui do Betânia que estão indo, mais 9 pessoas de outro ministério, da igreja do pastor Natanael. Então, você que ainda tem interesse em ir, hoje realmente é o último dia de você dar seu nome. Por quê? Nós temos uma data para trancar a quantidade de apartamentos do hotel. E o Luiz, que é o nosso, né, que está nos auxiliando, que trabalha numa agência, ele só pode aguardar para passar até segunda-feira. Então, eu preciso do nome hoje, para comprar a passagem amanhã, para a gente já organizar os apartamentos, como é que vai ficar. E algumas pessoas que deram o nome não conseguiram emitir a passagem, eu preciso que vocês me justifiquem se vai querer ir, se vai comprar a passagem à parte, porque senão você não vai ter o hotel junto conosco. Amém? E eu queria saber, cadê as mulheres aqui? Quem veio na rede? Quem estava aqui? Foi uma bênção, não foi, irmãs? Amém. Então, eu convoco agora para o dia 27, não só as mulheres, né, mas os homens, as mulheres jovens, você que é discípulo, que participa de uma célula, nós vamos ter um seminário que é o papel do Timóteo no novo modelo de célula. Você vai saber qual que é o seu papel, né, na sua célula, o que você vai fazer ali. Então, o pastor Léo está convidando todos para estar no dia 27, vai dar numa quinta-feira, para o seminário que vai ter aqui mesmo às 20 horas. Amém? Então, obrigada. Eu passo a palavra para a pastora Janete. Paz, Senhor, irmãos. Paulinha perdeu a vergonha, né? Gente, eu quero chamar aqui a pastora Leia. Quero apresentá-las para a igreja hoje. Domingo, o pastor apresenta ela para os que não estão presentes. É a esposa do pastor Ricardo, né? Mas a gente chama ele de Rick. E ela está aqui conosco, vai passar 15 dias aqui. Que bênção, né? Uma bênção. A gente só a conhece pelo Facebook. Aí tivemos a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Amém? Então, é por isso que a gente fala sobre as ofertas de Madrid, porque ela está lá, né? Mora lá, está na frente da igreja, o seu esposo também, né? E precisa da contribuição dos irmãos. E até bom ela vir aqui para a igreja conhecê-la e saber que lá em Madrid tem um pedacinho da IPP. Amém? Saludo a igreja com a paz do Senhor. Amém? É um prazer estar aqui. Se eu tiver oportunidade, mais adiante, eu quero estar contando também como está sendo o nosso trabalho. Deus tem obrado, tem feito coisas grandes. Chegou o momento do mover do Senhor na Europa. E nós estamos muito contentes de poder fazer parte desse mover. Amém? Um prazer, muito obrigado. E mais para frente, outra oportunidade, eu vou estar falando como a gente está trabalhando também aí. Amém? Obrigada, pastor. Que bênção, né, irmãos? Em todo tempo Deus é bom, né? Fique de pé, abra a sua Bíblia. Em Lucas, capítulo 9, versículo 23. Quem não tiver com Bíblia, né? Acompanhe. Se você estiver sem Bíblia, seu irmão do lado estiver com Bíblia, acompanhe com ele. Não é, pastor Eliseu? Seja bem-vindo, pastor Eliseu. Nosso profeta. Amém? Todos acharam? Vamos para a leitura, então. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará.
Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Amém? Curve sua cabeça, vamos orar neste momento. Deus, nós te agradecemos e te louvamos pelo dia de hoje. Em o nome de Jesus, ó Pai, sabemos que teu Espírito Santo está aqui no nosso meio esta noite. Ele habita em nós. Eu peço que o Senhor fale ao nosso coração. Repreendemos do nosso meio todo espírito de incredulidade, de perturbação, Senhor. Em o nome de Jesus, ordenamos que eles saiam do templo. Todo demônio de inquietação, Senhor, que entrou na tua casa esta noite, para, Senhor, espiar este culto, perturbar algumas pessoas aqui, na autoridade do nome de Jesus, nós expulsamos. Pedimos que o Senhor ministre ao nosso coração a tua palavra, que o Senhor fale conosco, Senhor, em o nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. Hoje pela manhã eu estava fazendo meu devocional, logo de manhã fazendo uma pequena consagração, e eu, na hora que eu fui orar, eu citei justamente esse versículo que eu acabei de ler, de Lucas 9, 23, na minha oração. Aí, foi uma manhã mais tranquila para mim hoje, pela primeira vez. Eu fui para a cama e coloquei as pernas para cima e fui abrir a Bíblia. Falei assim, vou aproveitar que eu estou na bênção e vou ler a palavra. Quando eu abri a palavra, o que foi que eu li? O que eu tinha acabado de orar. Amém? Eu quero compartilhar com os irmãos essa palavra, porque a gente tem visto que o Evangelho tem sido pregado nessa terra, né? A gente tem visto que você, em cada esquina, outro dia eu estava na padaria, eu estou vendo a moça falar assim, eu recebi e meu dinheiro já foi todo embora. A outra, porque você não é dizimista. Aí a menina perguntou, o que é ser dizimista? É você dar 10%. Você tem que entregar 10% para o Senhor e ficar com 90%. Então, eu olhei para ela, todo lugar que você vai, há uma pessoa que é convertida, há um servo de Deus. Mas interessante que Jesus requer de nós muito mais do que nós imaginamos. Porque Deus, Ele exigiu de Jesus tudo aquilo que ele achava que Jesus poderia dar, porque Jesus tinha que dar o que Deus exigia dele, para nos salvar. E uma das coisas que Jesus fez foi negar a si mesmo, negar a sua glória, a sua vontade, o seu querer, o medo, porque Jesus, na sua natureza humana, ele passou por conflitos, medos, aflições, como qualquer um de nós passamos ou vivemos. Então ele sofreu, mas ele negou tudo a isso, porque ele sabia qual era o seu propósito. Amém? Hoje, como eu estava falando, nós encontramos pessoas na esquina, pessoas na lanchonete, pessoas no cinema, recepcionista do cinema, nós encontramos o caixa do supermercado, nós entramos no consultório médico, a secretária do médico serve a Deus, fala a mesma língua, ou enfim, hoje em dia tem sido assim. Mas nós precisamos renunciar, negar a nós mesmos para herdarmos a vida eterna. Hoje em dia a igreja, as pessoas não estão dispostas a negar a si mesmo, a perder a sua vida aqui, para ganhar a vida eterna. As pessoas querem viver a sua vida aqui. Prevalece o desejo carnal, prevalece a vontade do coração, prevalece a falta de dependência de Deus, prevalece as suas próprias decisões. Prevalece o seu eu, o seu egoísmo. As pessoas não querem renunciar aqui, perder essa vida aqui, para ganhá-la lá. O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Dercy Gonçalves viveu até os 100 anos. Ganhou fama. Né? Foi chamada pelos seus pais de prostituta, porque ela dizia que na época dela uma atriz era chamada de prostituta. Realizou o seu sonho, ganhou o mundo inteiro, ganhou fama, ganhou o Brasil, vou dizer assim. Viveu a sua vida aqui, não quis perdê-la. E a vida que ela perdeu lá. São muitas, a igreja tem crescido, o evangelho tem sido pregado, mas as pessoas não querem negar a si mesmo. As pessoas não querem abandonar o pecado. Hoje, o pecado que tem escravizado o homem, até mesmo dentro da igreja, é o pecado sexual. É o pecado sexual. As pessoas mal começaram a orar, já estão tendo relações. Não querem negar a carne. Não querem amortecer a carne através da consagração, através do jejum. Não querem fazer como José fez.
fugiu da mulher de Potifar, ele saiu correndo, ele fugiu da tentação. As pessoas não querem hoje negar, né? Querem satisfazer a sua carne, querem satisfazer o desejo do seu coração. As pessoas não querem ter uma vida com Deus, uma vida de renúncia. Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não, as pessoas querem estar dentro da igreja, servindo a Deus e fazendo o que elas querem e não o que Deus quer. As pessoas querem estar dentro da igreja, seguindo o seu próprio caminho, mas não querem negar a si mesmo. Quando ouvem uma mensagem, quando ouvem uma palavra, as pessoas dizem: fulano está pagando para mim. Quando são exortadas também não aceitam. Por quê? Porque não aprenderam a renunciar. Você tem que renunciar à carne, meu irmão. Para entrar no céu tem que haver renúncia. A Bíblia diz em Provérbios 28:13, que aquele que confessa o seu pecado e deixa, este alcança misericórdia. Tem que deixar, não pode permanecer. Se você permanece no pecado, se você não nega a si mesmo, você está querendo dizer o que com isso? Que o evangelho que te foi pregado não tem poder de te libertar? Não tem poder de te libertar? Então nós precisamos negar a nós mesmos. A nossa vida tem que estar constantemente no altar, porque foi o exemplo que Jesus nos deu. Ele renunciou à glória dos homens. O discurso de Jesus era totalmente diferente dos escribas. Totalmente diferente, porque eles falavam, simplesmente falavam, mas não viviam. Jesus não. Jesus conhecia o coração deles, e de tudo que Jesus falava, Jesus vivia. Se Jesus conseguiu chegar até a cruz do Calvário, morrer na cruz do Calvário em favor da sua igreja, se ele diz que no mundo teremos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque ele tinha vencido o mundo, certamente nós venceremos. Se ele conseguiu renunciar, nós também conseguiremos. Sabe por quê? Porque sobre nós está o Espírito Santo. Jesus sabia que a igreja, sem a presença do Espírito Santo, não conseguiria. Porque o Espírito Santo estava sobre ele durante o seu ministério. Por isso ele diz que iria para o Pai, mas que enviaria o Consolador. Esse Espírito que ressuscitou Jesus ao terceiro dia habita dentro de você. Então você pode servir a Deus, você pode negar a sua carne, você pode se levantar diante de Deus e ter uma vida nova, você pode pregar, você pode falar que você é uma nova criatura. E isso é o que o diabo faz com aqueles que dão brecha em sua vida. Sabe por quê? Há esse princípio: precisa negar a si mesmo, tem que negar o seu eu, tem que negar o seu egoísmo, tem que negar a sua carne. Tem que negar a sua carne, os desejos carnais, tem que negar. A gente tem que despojar do velho homem todos os dias. O velho homem que xingava palavrão, o velho homem que contava mentira, o velho homem que era falso, o velho homem que enganava, o velho homem que prostituía, o velho homem que tinha vícios. Nós temos que negar isso todos os dias, porque Ele quer ressuscitar em sua vida, em nossas vidas. Nós temos que rejeitar isso. Nós temos que aprender com Jesus. Nós precisamos negar a nós mesmos, renunciar à nossa carne. Você tem que pensar: eu quero estar com Cristo na glória. Você não sabe se amanhã você vai estar vivo. Eu não sei se daqui a pouco eu vou estar viva, mas a minha vida tem que estar no altar do Senhor. Então eu tenho que renunciar. Você precisa renunciar. Poxa, eu sou jovem ainda, eu tenho que curtir minha vida. Às vezes a igreja exige muito de mim, às vezes a igreja quer muito de mim, impõe muito para mim. A igreja não exige nada, a igreja não impõe nada. A Bíblia diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nosso relacionamento com Deus é que nos leva a um nível de santidade. Quando nós temos relacionamento com Deus, assim como Jesus tinha relacionamento com o Pai, por isso Ele negou a si mesmo. Então, se você perder a sua vida aqui pela renúncia,
né? Se você perder a sua vida aqui porque está renunciando, não importa se as pessoas não vão te conhecer, não importa se o seu nome não vai estar estampado nos outdoors, não importa se você vai ser bem sucedido ou não em sua carreira, na sua vida, não importa. O que importa é que novos céus e nova terra, tudo se fará novo, e que um dia nós estaremos com Cristo na glória. O que importa é isso. Você precisa renunciar para estar com Cristo na glória. No céu não entra de qualquer maneira, amados. Nós precisamos ter uma vida santa. Nós não temos que dizer assim: eu sou evangélico. Não, eu sou servo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Mas isso eu tenho que falar com as minhas atitudes e não com palavras. A igreja precisa demonstrar isso com atitudes e não com palavras. E o bom testemunho começa dentro da congregação, dentro da casa do Senhor. Nós precisamos renunciar, as pessoas precisam ver em nós, a nossa família, que somos diferentes. Não tem essa de estar com um pé no mundo, outro na igreja, não. Tem que renunciar à sua vida. Tem que perder aqui mesmo. Você vai perder seus amigos. Você pode até perder sua família. Você vai perder a admiração dos outros, porque você virava à noite bebendo, ficando com um, com outra. Você pode perder tudo isso que o mundo julga ser muito importante. Porque hoje a promiscuidade está no auge. A imoralidade está no auge. Ficar com um com o outro está no auge. É o que a sociedade prega. Mas para você ganhar a vida eterna, devemos negar a si mesmo. Você deve renunciar a tudo isso. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E Deus, Jesus, quando voltar, Ele não pode haver nenhuma mancha no vestido da noiva. É tempo de renunciar, irmãos. É tempo de ter vida com Deus, assim como Jesus tinha. Assim como Jesus tinha. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja e não nasceram de novo. A língua não consegue ficar sem falar sobre a vida dos outros. Não consegue renunciar. Deus, eu tenho esse defeito, eu falo demais, eu sou crítico demais. Não olha para dentro de si, não pede o Espírito Santo para sondar o seu coração. Você vai ver como você é e você vai ficar com vergonha. Fala de tudo, fala do pastor, fala do líder, fala da igreja, fala do louvor. Por que você não vai falar da sua própria vida com Deus? Isso é dentro da igreja do Senhor. A Bíblia diz que aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós precisamos consertar todos os dias. Nós temos que renunciar à nossa carne, os nossos desejos carnais. Defeito todos nós temos. Algumas pessoas que têm um temperamento forte. Deus não muda o temperamento de ninguém, mas o nosso temperamento é controlado pelo Espírito Santo. Por isso nós devemos buscar o fruto do Espírito. Mas as pessoas estão brincando com Deus. Deus é amor, Deus me ama do jeito que eu sou. Posso prostituir, posso mentir, posso ter uma vida dupla, porque Deus me ama. Mas esquece, Ele te ama, mas Ele é justiça. Esquece que Ele é justiça. E não toma uma posição diante de Deus. Não renuncia à própria carne. Passa 5 anos, 6 anos, 10 anos e não houve mudança na vida dessa pessoa. Por quê? Porque não está fazendo o que Jesus diz aqui. Aqui, você deve negar a si mesmo. E muitos não estão dispostos a isso. Essa palavra não é para mim. Essa palavra não é para mim. Até quando? Até quando nós vamos rejeitar a voz do Espírito quando este ministra o nosso coração? Até quando nós vamos tapar os ouvidos? É tempo de renúncia, amados. É tempo de renúncia. Olha para essa sociedade, olha para esse sistema, vê como ele está corrompido. Seja mais espiritual, clame pela graça de Deus, clame pelo renovo do Espírito Santo sobre a sua vida. E muda, em o nome de Jesus, renuncie à sua carne.
Se você é escravo da mágoa, escravo das lembranças, você deve entender, ler a Bíblia e viver, que precisamos perdoar. É sério, meus amados. Nós temos o culto de ceia uma vez por mês. É uma bênção. Toda ceia é uma palavra de reflexão sobre as nossas vidas. Nós temos que refletir a todos os dias. Não é só aquele dia, não, é todos os dias. Quando eu me converti, encontrava-se jovens que subiam monte e desciam monte em consagração. Se pecavam, ficavam atemorizados por causa daquilo. Faziam de tudo para servir a Deus. Não tinha essa de ficar com um e com o outro. Não ficava aqui com um e com o outro. Ia orar, ia buscar a Deus, para que Deus lhe desse uma pessoa. Suportava com dificuldade, mas suportava, permanecia de pé. Hoje, o que nós vemos hoje? Os jovens são a força da igreja. O diabo levanta bandeja para os jovens. Vocês são bombardeados por esse canal chamado Rede Globo, que para mim é a boca do diabo. Só passa o que não presta. Tem gente que ama uma novela das 8. Ama uma novela das 8. Tudo que não presta está ali. Adultério, fornicação, lesbianismo, homossexualismo. Eu quero dizer para vocês que o Deus que me alcançou quando eu tinha 19 anos não mudou, não. A palavra dele não valia só para mim, não. Vale para a igreja de hoje. Porque a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É o mesmo. Passam-se as gerações, passam-se os séculos, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E o diabo tem atacado os jovens, tem atacado os casamentos. Mas por quê? As pessoas não estão com disposição para renunciar, para negar o seu eu, para negar os seus desejos, para negar a sua vontade, para negar as amizades que não edificam. As pessoas não estão dispostas a renunciar o conforto, né? Aquela coisa boa que o pecado traz no primeiro momento, aquela sensação de realização, de bem-estar que o pecado traz no primeiro momento. Porque de servir a Deus é difícil, eu não posso isso, eu não posso aquilo. O pecado é nocivo à nossa vida espiritual. Ele é nocivo, é como um câncer. Se você não clamar pela presença de Jesus, pelo sangue de Jesus, você morre. Morre para Deus, morre espiritualmente. Sabia disso, amados? Sabia disso? E o diabo tem investido contra a igreja, tem investido contra a sua vida. Muitas vezes a pessoa está dentro da igreja, está em pecado e acha que ninguém sabe. Deus sabe de todas as coisas. Eu não consigo, pastor, é difícil para mim, não é verdade. Você consegue sim, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Se eu estou aqui hoje, se você está aqui hoje, é porque o Senhor te sustentou. Irmãos, uma igreja onde há o mover do Espírito Santo não é só uma igreja onde há profecia, onde há revelações, onde há cura, não. É uma igreja que anda em santidade, é uma igreja que tem temor, é uma igreja que ouve a palavra, guarda no seu coração e pratica. Essa igreja é cheia do Espírito Santo. Deus quer que venhamos viver em santidade, para que Ele derrame sobre nós a sua bênção. Não é oba-oba, nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. Quantos aqui entram dentro do carro, liga o rádio e ouve música do mundo? Ninguém ouve, ninguém está sabendo, ninguém vê. Mas Deus vê todas as coisas. Deve negar os seus ouvidos. Você deve ouvir aquilo que te edifica. Não sei aqui se alguém ouve música, eu estou dizendo que Deus tocou meu coração.
Está no meio de ímpio e se comporta como ímpio. Porque não quer parecer careta, né? Nem sei se essa palavra é usada hoje. Não quer parecer careta no meio do povo. Não quer, na verdade, que as pessoas vejam Jesus na vida dele, né? Ele quer ser o cara aí da hora, quer entrar na onda. E tem comunhão com o ímpio numa boa. Constantemente está com o ímpio, numa boa, porque não quer negar a si mesmo. Mas você não vê ele em comunhão com os irmãos. Você não vê ele no grupo com os irmãos. Está no meio pregando, está no meio evangelizando, está anunciando o evangelho. É diferente. Mas como é que uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que foi impactada pela presença do Senhor, pela experiência gloriosa no dia de aceitar Jesus, consegue ficar no meio do ímpio? Sendo participante das suas práticas. Então, se você quer ganhar a vida eterna, deve negar a si mesmo. Que adianta você ser o maioral no meio da sua turma, ganhar respeito dos seus amigos e perder a sua alma? Hoje as pessoas pulam no louvor, né? Adoram a Deus, maravilha, aleluia. Mas louvam a Deus somente com os lábios, porque o coração está distante dos seus preceitos e da sua lei. Distante, muito distante. É tempo, ó igreja, de santificação. É tempo de vivermos a palavra. Os dias são maus. Os dias são maus. E Deus é um Deus tão poderoso que Ele dá experiência para aquele que o clamar. Tem que buscar, tem que pedir, tem que bater na porta, tem que insistir. Mas é necessário. O que a igreja do Senhor nesses últimos dias está precisando é de renúncia. Sabe, as pessoas às vezes não podem jejuar, jejuam pouco. Não posso jejuar porque eu passo mal. Mas não tem coragem de jejuar 1 hora só, porque Deus não quer sacrifício, Ele quer obediência. Não pode ler a Bíblia à noite. Não pode ficar remoendo, né, como a vaca, aquela palavra dentro de si. Dormir, acordar pela manhã e pensando naquela palavra. Irmãos, pastor Vassi eu estava conversando com o pastor Vassi e disse assim: olha, pastor, eu estou sempre pedindo a Deus para sondar meu coração. Não foi, amor? Porque eu tenho medo de Jesus voltar e eu ficar. Ele disse: que isso, irmã? O cristão que tem a vida no altar não fica não. Eu falei: eu é que não vou descansar nisso. Eu falei desse jeito com ele: eu é que não vou descansar nisso. Porque Jesus disse que na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então eu devo vigiar. Eu devo vigiar. Eu tenho que fazer a obra do Senhor. Deus, as obras que essas mãos produzirem, tem que ser obras de louvor e adoração ao Senhor. E precisam ser mãos santas. Mãos santas. Mãos santas. Por isso nós devemos negar a nós mesmos. Tanto que Jesus diz aos seus discípulos, né, que aqueles que se envergonharem dele, ele também os envergonharia diante do Pai. Tem gente que nem carrega a Bíblia para vir à igreja. No trabalho, na faculdade, é agente secreto. Ninguém sabe que ele é crente. Não quer ficar para trás. Quer estar na turma, mas não quer nem que o professor saiba que eu sirvo a Deus. Com isso também é tropeço para que outros se convertam. Tem pessoas que não têm preocupação nenhuma de vir para a igreja carregando uma Bíblia. Aqui na igreja encontra-se várias Bíblias. Os diáconos põem lá atrás, o dono nunca voltou para perguntar. Com certeza nem lia. Nem lia. É tempo de renunciar, irmãos. É tempo de negar a nós mesmos. Desde o dia que nós aceitamos Jesus. O evangelho não é isso aí que estão pregando, não. Você lá dá a sua oferta e ganha um pedaço do céu, não, viu? Você lá dá a sua ofertinha e pimba, Jesus não é um gênio que faz assim e você tem tudo, não.
Você precisa fazer certas coisas. O sacrifício de Jesus é perfeito. Mas nós precisamos renunciar, viver uma vida com Deus, para herdarmos a vida eterna. Ninguém aqui vai ficar para semente, não. Quando eu era jovem, eu achava que eu não ia morrer, não. Sabia? Ah, Senhor, volta para me buscar, aleluia. Já fiz 28 anos de evangelho e não voltou. Então a gente precisa pensar na nossa vida com Deus. Por isso que eu digo assim sempre, eu não me preocupo com o que as pessoas pensam a meu respeito, eu me preocupo com o que Deus vê no meu coração. Com o que Deus vê no meu coração. Porque Ele me conhece. Ele conhece meu coração. Ele também conhece seu coração. Se preocupa com as suas atitudes, com aquilo que você tem feito. Clame a Deus. Começa a amordaçar, calar a boca da carne, através de entregas, através de busca, através de consagração. Porque nós somos convidados, motivados, chamados a buscar a Deus, a andar com Deus, a ouvir a Deus, a falar com Deus. Então essa é a igreja que vai subir. Essa é a igreja que vai subir, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Não pode não, irmãos, nós temos que ter temor. As pessoas pecam e ficam por isso mesmo. As pessoas pecam e ficam por isso mesmo. Não tem problema nenhum, peço perdão a Deus e tudo bem. Peca hoje, peca amanhã, peca hoje, peca amanhã. Eu quero te dizer, quem que você acha que Jesus é? Seu coleguinha lá de trabalho? De escola? Você esqueceu que Ele deu a sua vida, deu a sua própria vida na cruz do Calvário, que Ele derramou o sangue dele em favor da sua vida? Você esqueceu que um dia você vai estar diante do tribunal de Cristo? E você ainda continua brincando com Deus? Satisfazendo a sua carne da maneira que você quer? Não tem problema nenhum? Nós não vemos Deus, amados. Nós vemos Deus, eu vejo Deus na vida do pastor Rômulo, na vida do pastor Osmano, na vida do pastor Wagner, na vida da pastora Juliana, na vida da Lília, na vida da pastora Leia, através das suas atitudes. Mas eu sinto Deus em mim, e eles também sentem Deus neles. E nós temos um compromisso com o Senhor. Não tem essa que a igreja aceita o pecado, não. Não tem essa não, amados. Esses dias eu estava intercedendo e falando assim, Senhor, ao redor do mundo muita gente tem morrido. Senhor, muitas pessoas têm morrido. Será que essas pessoas têm Jesus? Você lê um jornal, num atentado 20 morreram, 30 morreram. Quando é criança, meu coração aperta, mas eu sei, estão com Deus. E nós estamos fazendo o quê? O que nós estamos fazendo? Dormindo até mais tarde, porque deitamos muito tarde, estivemos cansados, não dá para orar de madrugada, dormir até mais tarde. Não dá para jejuar porque eu acordei muito tarde. Ah, eu não quero ler a Bíblia porque eu quero estar no Facebook. Eu preciso estar lá no computador, que se tornou um vício, né? Tem que estar no computador. Não dá para ler a Bíblia. Vou até 3, 4 horas da manhã no Facebook, no computador, vendo o que eu não sei, falando com quem também não faço a mínima ideia. Mas não tem tempo para buscar Deus, não quer renunciar para viver uma vida com Deus. Experimenta clamar ao Senhor Jesus e pedir a Ele para mudar e transformar a sua vida, se você não vai ter uma experiência com Ele. Afinal, Deus pagou um preço muito alto em favor das nossas vidas. Foi com a vida do Filho dele. A moeda foi o sangue de Jesus. E nós temos que entender que nós precisamos ter uma vida santa com Deus. A igreja é um lugar sério, onde nós devemos viver em comunhão, em união e em santidade. Isso que Deus requer de nós. Então, esse câncer chamado pecado tem que ser arrancado do nosso meio. Em nome de Jesus. E com isso, irmãos, não é o pastor que arranca da sua vida. É você mesmo que confessa e deixa.
Hoje as pessoas casam, não deu certo, não querem renunciar dentro do casamento, não querem orar. Não estava com fogo para casar, ele não era de Deus, ela não era de Deus, continua sendo. Mas não querem orar, não querem renunciar, não querem pegar o remo no barco, em meio ao mar, em meio à tempestade, e começar a dar uma direção na sua vida. As pessoas não querem renunciar a si mesmo. Às vezes, umas pessoas entram em julgo desigual por amor à sua felicidade. Não querem renunciar, não querem viver a palavra. Amém, amados? Essa palavra é para mim também, porque eu tenho vivido dias de renúncia na minha vida. E eu te pergunto, você acha que é fácil renunciar? Não. Sabe o que nos motiva, nos leva a renunciar? O amor que devemos ter pelo nosso Deus. O amor, porque Ele nos amou primeiro. Então nós temos que renunciar. Amém? É isso que Deus requer de nós. É isso que Deus quer de nós. Porque Deus quer nos levar a um outro nível. Quer nos dar experiências. E nós, pelo nosso comodismo, pelo conforto da carne, você não pode dizer, sair daqui, descer as escadas e dizer assim, eu estive nessa igreja presbiteriana e nunca me disseram nada da fornicação. Eu estive nessa igreja presbiteriana e nunca pregaram sobre o adultério. Eu estive nessa igreja presbiteriana e eu nunca ouvi falar sobre a mentira, sobre a falsidade, sobre o calote. Eu nunca ouvi, essa igreja culpada de eu estar assim. Você não vai ser tomado por inocente, porque a Bíblia diz que aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Tá? Deus tem falado no nosso meio, Ele tem ministrado ao nosso coração. Então você não pode dizer que ninguém te falou, que ninguém te aconselhou, que ninguém te exortou, te encorajou a mudar de atitude. Então, tem que ter disposição para a renúncia. Tem que ter disposição para acordar pelas madrugadas e buscar o Senhor. Tem que ter disposição para jejuar. Tem que ter disposição para ler a Bíblia. Porque servir a Deus, irmãos, a vida cristã é um desafio. E o reino de Deus é conquistado com muito esforço, diz a palavra. Então nós precisamos nos esforçar, de sermos luz no nosso trabalho. Tem gente que dentro da igreja é um santo, cumprimenta as pessoas, o educado da igreja, mas no trabalho é um sem educação, grosso, trata mal os colegas de trabalho, não sabe conversar com as pessoas. Que cristão é esse? Que servo é esse? Ainda não renunciou, não deu liberdade ao Espírito Santo para trabalhar na sua vida. Porque quando a gente tira os olhos das pessoas, coloca em Jesus, Ele nos faz ver o nosso interior. E nós percebemos, vemos o quanto nós precisamos mudar e ficamos com vergonha. Amém? Quer ter uma vida com Deus. Vou dizer para vocês, amados, Deus não fica devendo nada para ninguém. Nós que somos eternos devedores e não temos que fazer nada, porque para mostrar para as pessoas que fazemos, não temos que fazer como os fariseus, não. Que oravam em voz alta, né? Queriam mostrar para os outros que eles eram espirituais. Nós não precisamos disso, não. Isso é ser carnal. O que nós precisamos ter é temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, e entendermos que esta igreja pode multiplicar, crescer, ter milhões de discípulos, mas Deus vai relacionar com esses milhões individualmente e não no coletivo. Porque diante do trono de Deus não vai ser julgado no coletivo, mas individualmente. O seu nome vai estar escrito lá e os seus atos. Sabia? Eu tenho hora que eu oro e falo assim, Senhor, eu não vivi esses 28 anos para o Senhor para depois ir para o inferno, não. Sair do mundo não foi para depois ir para o inferno, não. Eu quero ter uma vida com o Senhor. Há um corinho que a gente cantava muito na igreja, caminhando eu vou para Jerusalém. Se você não vai, não impeça a mim. Para Canaã. Se você não vai, não impeça a mim.
Então nós precisamos renunciar. Você tem que aprender a renunciar. Se sua família não quer, queira você. Se seu cônjuge não quer, queira você. Se seus filhos não querem, queira você. Renuncia, busca Deus, negue-se a si mesmo. Porque Deus é aquele que sempre recompensa os seus filhos. Amém? Fique de pé. Amém. Eu quero fazer uma oração. Eu quero dizer para você que está em cima na galeria aí, ó, é a Poliane, não é? Olha, filha, a Bíblia diz: agrada-te do Senhor, e o mais Ele fará, satisfará os desejos do teu coração. O que você precisa fazer primeiro é agradar a Deus, buscar a Deus, andar com Deus, falar com Deus, e tudo aquilo que almeja o seu coração será realizado. Tira os olhos de você, põe os olhos em Jesus, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede ou pensa, conforme o poder dEle que opera em você. Amém? A nossa fidelidade, a nossa obediência atrai as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Amém? A Graciele está aí? Olha, eu vou dizer para você, filha, não tem nenhuma porta aberta para você. Está tudo fechado. Não tem nenhum lugar que você possa correr. Mas o Senhor é a sua porta em meio ao seu deserto. E Ele manda te dizer que Ele vai mudar a sua história. Você precisa primeiro buscar mais a face dEle, entregar o seu coração todos os dias a Ele. E você vai ver que Ele vai mudar a sua história. Você não tem nada hoje, não recebe nada, não tem nada, mas você tem tudo dentro de você. Jesus que pode todas as coisas, e Ele vai te abençoar grandemente e suprir todas as suas necessidades, porque Ele tem ouvido o seu clamor dentro do seu quarto quando você deita e olha para os seus filhos, e diz: Senhor, eu estou sozinho, eu não sei o que eu faço. Ele tem ouvido a tristeza do seu coração, e Ele vai suprir todas as suas necessidades, porque fiel é aquele que te chamou. Ele vai mudar a sua história, você vai testemunhar ainda em nome de Jesus. Amém? Ai, Deus, vamos lá então. Aleluia. Deus querido, Deus amado, nós te bendizemos como igreja do Senhor. Pai, tem pessoas aqui que precisam ter uma experiência impactante com o Senhor. Precisam conhecer a tua essência, Senhor. Deus, em o nome de Jesus, dá graça e força à tua igreja para renunciar, Senhor Deus, à carne que milita contra o Espírito que habita em nós, Senhor. Ó Deus, que perturba, Senhor Deus, muitas vezes, ó Deus, os nossos pensamentos. Tenha misericórdia de nós, em o nome de Jesus. Nós precisamos do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, em o nome de Jesus. Ó Deus, a te servir em espírito e em verdade, em nome de Jesus, porque sozinhos nós não conseguiremos, mas o Senhor, ó Deus, é aquele que nos sustenta. Ó Pai, por isso eu clamo pela tua igreja esta noite. Dá-nos um espírito de fortaleza, dá-nos, ó Deus, graça, dá-nos força para continuarmos nesse caminho estreito e apertado, mas que conduz à salvação, Senhor. Dá, ó Deus, teus anjos a nosso respeito. Deus, tenha misericórdia, Senhor, da igreja presbiteriana pentecostal. Tenha misericórdia, Senhor, de cada discípulo e de cada discípula. Tenha misericórdia de nós pastores, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a renunciar, a perder esta vida aqui, Senhor, e herdar a vida eterna. Aleluia, porque Jesus vai voltar, Senhor. E tem muitos brincando com a tua palavra. Pai, tenha misericórdia. Tem muitos brincando de servos, ó Pai. Tenha misericórdia
E ajuda-nos, Senhor, a te servir em espírito e em verdade. Venha sobre nós e nos renova, Senhor, de uma maneira sobrenatural. Visita, Senhor Deus, os nossos corações, porque nós precisamos de Ti. Ajuda-nos, ó Pai, em o nome de Jesus. Olha, pastora Leia, eu vou dizer, eu não conheço bem a sua vida, mas Deus realizou uma grande obra em você. Rish, barabarabash, enemanai ekovarash, arabandai. Olha, filha, rish, manai canta labasúbia. Eu te chamei, eu te escolhi e te levantei. Nai canta, erei erovará, barabarabash. Tu tens passado por provas. Rima, naie, canta, labassúbia. Xanaecovare, barabandaia. Filha, tu vais aprender. O Senhor teu Deus está te ensinando. Rish, ramanaia, redecanta, labassúbia, porque Ele é a tua prosperidade. Ramash, remanaia, canta, labassúbia, rei, cheia, porque não subiu no teu coração o que eu vou fazer ali naquele lugar. Canta. Tu vais sair desta terra, filha. E quando tu chegares lá, canta. O Senhor teu Deus vai te surpreender. Aquela onda maligna que levantou ali contra os teus negócios, o Senhor sopra sobre ela hoje. Porque tem ouvido o teu clamor, tem ouvido a tua oração, filha. A tua oração, a oração do teu esposo. E tudo aquilo está acontecendo ali porque é da vontade do Senhor teu Deus. Não temas, mas louve o Senhor a cada dia, a cada manhã, porque Ele vai te surpreender ali, filha, naquele lugar, e tu vais dizer verdadeiramente: o Senhor é Deus. Que a bênção do Senhor esteja sobre ti, que a paz do Senhor esteja sobre o teu coração, e não te preocupes com os teus filhos. Porque o Senhor tem cuidado dos teus. Não foi o que tu me pediste antes de sair de lá? Senhor, cuida dos meus filhos, cuida da minha casa, cuida do meu esposo. Ouvi a tua oração e os teus filhos em minhas mãos coloquei, te diz o Senhor. Amém? Seja louvado, glorificado o nome do Senhor. Ai, Jesus. Olha, Alexandre, você está perdendo muito tempo. Apressa-te em levantar um altar, um clamor, como sacerdote, em favor da tua casa e dos teus. Rishnaie, canta enquanto há tempo. Ramasheyerova. Porque se não fizeres isso, nem o Senhor teu Deus poderá enxugar as tuas lágrimas depois. Rimai ekova, rabachai decanta labassúbia. Até quando, filho? Até quando? Põe-te de pé. Muitas vezes pergunta: Senhor, o Senhor não me disse que eu tinha um ministério? Senhor, o Senhor não me disse que eu tinha um chamado? Rish, Ramanaie canta labassúbia. Disse, filho, Rish, Ramachai canta.